Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui prontos e reunidos para mais um FNAIcast, segunda temporada. E nada mais, nada menos que começar a segunda temporada com a Alessandra Barreto, gestora de FNAI de um dos maiores grupos, tá, de concessionárias do Brasil. Dá para falar do mundo? Dá para falar do mundo, né? Dá para falar do mundo. Pioneira aí na gestão de mesa de FNAI. E foi difícil, mas conseguimos trazer a Alessandra aqui para esse bate-papo. Ale, tudo bem com você? Tudo bem. Tá tranquila? Não. Não? Não. Não, mas é tranquilo, que você vai ver que o bate-papo aqui tá... Vai ser um bate-papo tão gostoso quanto é na sua sala quando a gente fala de negócio, de FNAI. Você vai ver. Legal? Antes de começar, né, esse nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. O primeiro patrocinador é a BS2 Seguros. É uma seguradora, uma empresa sólida, que tem uma das maiores arquiteturas de produtos para concessionária. A gente vai do SPF, com vários modelos de SPF de valores fixos e de valor em percentual, e aí a gente transita por gap, garantia estendida, garantia mecânica, dia, autopartes, conteúdo. Ó, entre em contato com a gente, vai ficar o telefone aqui da Leila, bate um papo com ela depois para entender um pouquinho do universo de produtos. É a maior gama de produtos para concessionária que tem hoje no Brasil. E aí ela pode bater um papo com você e mostrar o que cabe bem na sua operação. Legal, gente? O nosso segundo patrocinador é o FNAI System, que é um sistema de gestão completo para operação de FNAI, com mais de 50 relatórios, integrações com bancos, com DMS, com empresas de softwares de leads, assim, é fantástico. Também a gente vai deixar aqui o telefone da Ana Cristina, vamos deixar o Instagram do FNAI System, dá uma olhadinha, eu tenho certeza que vocês vão mudar ali o conceito de gestão do departamento de FNAI com esse sistema, tá legal? Bom, falando dos patrocinadores, agora a gente vai para a segunda etapa, que é o presente do FNAIcast. Mas já, um presente do FNAIcast. O que é esse presente? Você já deve ter visto, né? A gente traz aqui uma foto. Essa foto fica aqui e a gente vai falar sobre esse assunto no final do programa, tá bom? Você dá uma olhadinha, vê se a gente acertou na foto. Nossa produção que foi escolher. Falei que a gente achou foto até da época da escola, hein? Foi difícil a gente conseguir chegar. O Guilherme, ele procura tudo. Revirou o baú. Revira o baú. Mas a gente escolheu uma aqui que eu tenho certeza que tem história para contar. A gente deixa aqui perto do Carfox. Família, exatamente. A gente sabe que você gosta muito disso, né? Sua sala tem ali fotos da família, dos filhos. Então a gente vai deixar aqui e você vai contar pra gente um pouquinho desse dia da Alessandrinha aqui, a mini Alessandra. Mini Aleiro. Exato. E mais um presente que a gente vai aproveitar, que é por conta do evento que a FNAI Brasil vai fazer para o próximo ano. Então a gente está entregando para você aqui uma lembrança desse evento, tá? É NDA chegando e a FNAI vai fazer mais um ano. A gente vai levar os concessionários, parceiros aí de negócios, bancos, em DMS, e o NDA vai ser em Las Vegas. Né? Então a gente tem todo o cuidado de levar ali uma turma e nós fazemos a tradução do trabalho que é feito lá. Nós damos foco no que a nossa turma quer ver. Então quero ver um pouco, ou quero focar em FNAI. A gente vai nos melhores stands de FNAI, de produtos, de solução. Quero dar uma olhadinha em pós-venda. A gente se organiza, leva também. E além da visita da NDA, além da visita nos stands, a gente também vai em concessionárias. Que isso que é legal, para a gente ver o processo. Tudo que a gente está acompanhando no NDA, aí a gente vai para dentro ali da concessionária, ver o processo, ver venda, ver sistema, ver produto, ver pátio, ver tudo, e é bem legal. Espero que você esteja com a gente nesse próximo ano. Se der certo, vai ser uma boa. Se não der certo neste, você não escapa de 2025. Certo? Certo. Então, maravilha. Bom, tudo tranquilo, tudo falado, recado dado, Gui? Certo. Posso seguir? Vamos lá. É que eu esqueça, né? Ale, então vamos falar um pouquinho de você. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Hoje você senta na mesa de gestão de FNAI, como a gente falou, um dos maiores grupos do Brasil.
né? É um grupo referência em F&I, arrebenta na venda de produtos de controle. Mas para você chegar até aqui, como é que foi? Você começou em concessionária, você começou a trabalhar com carro, foi seu primeiro emprego, ou você migrou de uma área totalmente diferente para carro? Conta um pouquinho desse início. Bom, antes de entrar na Caoa, eu vim do grupo ABA, né? Da Honda. ABA. Então, fiquei na Honda há pouquíssimo tempo. Mas acho que antes de chegar na Honda, posso falar um pouquinho do início? Sim, por favor. Eu acho que fica mais fácil Sim. esse percurso. Tá. Eu iniciei, assim, no F&I em 2006. Não conhecia nem a nomenclatura, o nome F&I, né? Então, falar de financiamentos. Então, era em lojista, lojas de rua. Então, ali eu cuidava da parte de financiamentos. Então, o vendedor fazia a parte de venda, né? Vendia o veículo ali para o cliente. Após fechada a negociação, o cliente era direcionado até a parte administrativa, o escritório, e ali tinha eu e outras meninas que faziam a entrevista do cliente, fazer a cadastral, pegar todas as informações necessárias para direcionar aí a proposta para o financiamento, né, para o banco. Então, fazia ali o preenchimento à mão mesmo, era ficha ali, tinha leasing, CDC, enfim, R18 na época, né? Então, fazia ali esse preenchimento, nós mesmos digitávamos essa proposta no sistema do próprio banco, após a aprovação, o pagamento era nós que enviávamos via fax, então, assim, começou tudo ali, em 2006. Deixa eu te perguntar, 2006. E você era um lojista. Lojista. Muito bem organizado, né? Sim, porque ele tinha um departamento grande de financiamento. Sim. Hoje a gente vai, infelizmente, para alguns lojistas, a gente não encontra isso. É o vendedor que acaba passando ficha, não tem a expertise de aprovação, o vendedor também está focado na venda do carro, para ele é importante. Então, naquela época, 2006, você já tinha um lojista que se preocupava. Sim. E você estava nessa equipe. Sim. Você entrou para fazer isso? Sim, eu entrei em 2016 para isso. Assim que eu voltei da minha licença maternidade, né? Eu trabalhava no escritório de despachante, na verdade, era recepcionista. Ali eu conheci um pouquinho do despachante, sempre fui muito curiosa. Então, por mais estar na recepção... Então, não tem muita coisa fazendo na recepção, né? Assim, na época. Então, eu sempre estava lá com o pessoal que atuava ali no despachante, tirava dúvidas, perguntava, posso ajudar nisso, posso ajudar naquilo, enfim. Então, aprendi um pouquinho de despachante. E aí, engravidei, tive o Henrique, né? Na época. E quando eu retornei da licença maternidade, já havia uma pessoa no meu lugar, eles falaram que não daria para continuar comigo, mas me indicaram em uma loja que era cliente. Então, essa loja era cliente do escritório, né, de despachante. E aí eu fui para essa loja e lá eu fui atuar na parte de financiamento. Assistente, né, administrativo, né, não tinha operação de F&I. Então, assistente administrativo e cuidava de toda essa operação. Juntamente com as meninas ali, eram 4, né, comigo. E a gente atuava dessa forma. Todas as rotinas administrativas e uma delas era essa questão dos financiamentos. Que operava em tudo. Entender o cliente, a documentação que o banco solicitava para colher toda a documentação. Vendíamos ali na casa, a gente falava vender, né? Mas ofertava ali para o cliente a questão da documentação, porque está fazendo a compra do carro, então tinha um serviço de documentação. Então, era feita ali por nós também, após a aprovação do crédito, assinou tudo, aí era a segunda etapa. Tá, agora a parte da documentação. Então, fazia-se o recibo de compra para ele, né? Um contratinho referente à negociação. E fazia ali a venda do despachante, para fazer a documentação na casa. Atuei ali uns 2 anos, 1 ano e meio, com foco só em financiamento, me ajudava nessa questão de despachante que a gente cuidava. Depois eu fui cuidar da parte de despachante. Na mesma loja. E aí fiquei despachante. Então, todas as mudanças que teve, portarias, Detran, de regularização de motor, laudo, porque na época não tinha, era decalques, né? Chassi. Sim. Depois de um tempo, chassi e motor. Depois, para regularizar com laudo. Então, tinha que fazer todo esse processo. E eu cuidava de tudo isso. Conhecia várias pessoas de Ciretrans, de municípios, porque despachante de vários municípios, porque a loja ficava no centro de Taboão, então ela acabava o quê? Vendia para várias regiões próximas, né? Então, tinha despachante de todos os municípios, então acabava cuidando dessa parte também. E esses caras ainda estão lá? Não, a loja fechou faz tempo. Tá, porque eu ia querer conhecer. Imagina, nessa época já está organizado desse jeito, a mentalidade dele era já uma mentalidade de saber que vendedor vende carro, teria alguém para fazer financiamento, e faria o possível para entender como é que é hoje esse ponto de venda.
E aí você ficou lá quanto tempo? Fiquei até 2009, 3 anos, né? E de lá foi para direto uma concessionária ou ainda não? Aí de lá, quando eu saí, aí eu fui para Sinal. Grupo Fiquei um tempo, aí eu fortíssimo. fui pro Grupo Sinal, foco em documentação. Aí analista de documentação. Só que aí muda um pouco, né? Que você tá na loja, Sim. showroom ali com tete a tete com o vendedor, com o cliente, você vai pro escritório fechado, né? Mas o trabalho e a execução, questão de documentação, era a mesma coisa. Então, permaneci ali na Sinal como analista de documentação até 2012. E essa documentação? Era uma documentação única e exclusiva para despachante ou você também trabalhava com a parte do financiamento? Não, só a documentação mesmo do veículo. Então, todo o processo de financiamento já tinha efetuado, né? Tinha concluído na loja já. Então, só ia para a matriz o processo para transferência do veículo. Então, cuidava mesmo da análise de documentação, mas na parte administrativa. Então, do processo, toda a documentação do cliente, pagamento das taxas, cobranças de multas de clientes, né? De comprou um carro usado, tem débito, então a cobrança, né, posterior, para fazer a cobrança para o cliente anterior, até a documentação final em nome do cliente. Então, finalizou, emitiu o documento, direcionava para a loja, para ser entregue aí ao cliente, aí a gente finalizava o nosso atendimento. Isso a gente está falando de mais ou menos 2009 para 2010, né? Isso mesmo. Aí fiquei de 2009 até 2012. E lá tinha um departamento de F&I, você lembra? Não, na Sinal não tinha. tem, né? Na Sinal não tem mesa. A operação da Sinal é centralizada no vendedor. E já era desde aquela época? Sim. Tá bom. Senão eu ia falar assim, você tinha uma vaga ou você se inspirou ali, né? Porque você já entrou pela porta do F&I já nesse mundo de concessionária, né? Cuidando ali do F, cuidando de um ou outro agregado. E aí, da Sinal, você vai para a aba, é isso? Fiz, na verdade, estágio, né? Então, na época da faculdade, precisava fazer estágio. Eu falei, vou sair desse mundinho. E quis arriscar, eu falei, vou para a questão financeira. Você sabe que eu sou bem organizada nessas questões, assim, planejamento e tudo. Questão financeira. Fui fazer estágio no escritório de engenharia. Aí eu falei, fugiu totalmente da minha realidade, porque fechado, então você fazia tudo, a parte administrativa, ainda, financeira, cuidava da agenda pessoal, enfim, tudo. Não gosto de ficar ociosa, então não tenho o que fazer, procurava outras funções, algo que eu poderia agregar, executar. Então eu cumpri o contrato do estágio ali 6 meses. E falei, não dá. Sem falar o trajeto, gente. Andar de metrô, para a questão de você pegar o transporte, para você fazer baldeação. E lá na Vila Madalena, descer em um e em outro, é bem cansativo. Na volta, para você ir para a faculdade, é um terror. É horrível, assim, o pessoal sofre. E sofre. Demais. A cada ano piora, não melhora. Demais. É horrível. E você estava fazendo estágio porque estava cursando o quê? Administração de empresa, isso. Tá. E aí eu comecei a mandar currículos para a área de concessionária, né? Para as concessionárias, para ver na parte de documentação, porque já tive uma experiência mais sólida em documentação, então nessa parte de despachante. E aí fui chamada na Honda, no grupo ABA. Ficava na Honda, localizada ali na Raposo. Então, eu ficava fixo ali naquela loja. Então, eu fiquei ali. Ali que eu voltei a conhecer, a vivenciar um pouquinho do F&I. Porque aí eu fui ver mais de perto, já com a nomenclatura, vendo mesmo o F&I. Então, não era a minha função. Era documentação. Porém, eu sempre ficava um pouquinho a mais. Por quê? Porque eu sempre curiosa para aprender. Então, tinha as reuniões. Vai ter reunião hoje, resultado. O que é? Você quer ficar para ver? Quero. Aí eu ficava para ver. Então, eu vinha os F&Is e falava do resultado, de spread, isso, aquilo. Nossa, não sei o quê. Então, dos agregados, tinha a loja de moto também, a Harley Davidson, se eu não me engano. Tá? E aí, a gente sempre ali. Aí, eu observando, tá? Eu fui aprendendo um pouquinho. Aí, eu comecei a pegar para fechar um pouco a comissão, a parte de comissionamento dos F&Is, né? Que tem. Então, cuidar mais dessa parte. Aí, fui vendo mais um pouco. Só que a gente sempre quer mais, né? Eu falei, não tá legal pra mim, e comecei a mandar currículo, procurar, trabalhando, mas procurando algo nessa área. Eu falei, vou ver alguma coisa porque eu quero, e ali não tinha oportunidade, que eram poucas lojas no grupo. Eu falei, eu quero, então vou ver onde tem oportunidade. Sim. Comecei a mandar. E o engraçado é que na Caoa, eu sempre já ouvi falar do Carneiro, né? Então, o Carneiro é muito conhecido nesse ramo.
Então eu falei, nossa, mas nunca vou entrar na Caoa para ir, porque eu não tenho experiência. Então, qual era o meu foco? Entrar na Caoa no despachante. Então, assim que eu saí da Sinal e entrei para fazer o estágio, eu falei, não ia dar certo naquela área. Eu falei, vou voltar para onde eu conheço, né? Eu tenho mais conhecimento. E aí eu comecei a mandar currículo para a Caoa. Então, assim, toda semana, mas com foco na parte de documentação. Sempre, toda semana, toda segunda-feira. Você não conhecia ninguém da Caoa? Não. Era não, realmente... Só ali. E aí, finalizei o estágio, cumpri o contrato tudo certinho. Entrei na Honda, comecei a trabalhar lá. Falei assim que foi Deus que abriu a porta mesmo, o escape ali naquele momento. E trabalhando lá, mas mesmo trabalhando toda segunda eu mandava. E eles me chamaram para entrevista. Tava trabalhando, mas eu fui. E aí foi a entrevista com a Adriana Oliveira. Isso, foi com a Adriana Oliveira. E eu fiquei surpresa, porque quando ela veio falar para a mesa, mesa de FNAE, falei, nossa, mas como assim, né? Porque eu não tinha experiência, digamos assim, na área, né? Há anos atrás, mas não era tão profundo assim como a Caoa. Ainda mais naquele formato, né? Exatamente. E aí passei na entrevista com ela. Aí fui falar com o Fernando, mas só que era para trabalhar com a Adriana. Então, a Adriana cuidava da parte administrativa e o Fernando da parte comercial, ali da mesa dos FNAs. E o Fernando falou, não, ela vai ficar comigo, porque ela tem muito perfil comercial. Então, ela vai ficar comigo. E eu falei, mas eu não sei, eu te ensino. Então... Você entrou num ponto, assim, fantástico, que eu ia fazer uma pergunta para você e ela acabou caindo aí do céu aí. Que momento você viu que você tinha um perfil comercial? Porque desde que eu te conheço, eu vejo e te falo isso, que você tem perfil comercial. Você já sabia disso, por exemplo, quando você estava na aba? Ou não? Não, Dani, quando eu entrei eu já sabia. Porque você é organizada. Você falou isso, eu acho muito organizada. Você é mais administrativa, ou se sentia mais administrativa, ou você já sabia que tinha um perfil comercial, ou alguém te mostrou esse caminho? Como é que foi isso? Na verdade, eu sempre achei que eu tive um perfil mais administrativo, até por conta da organização, sou uma pessoa bem focada, questão de trabalho organizada, gostar das coisas tudo, né? Bem. Eu falo que uma coisa que eu sou é bem, como é que eu posso dizer? Não é focada a palavra exata para dizer, mas se tem algo assim que eu... Qual a palavra? Me fugiu. Mas é algo que eu realmente... Fugiu a palavra. Eu vou falar como que eu vejo você, tá? Então vou tirar essa parte comercial, que você já sabe que você é. Mas eu vejo você tem um controle muito grande de tudo. Você entende as coisas. Não tem meio fio para você. Não tem. Não tem nada solto. Você consegue amarrar bem as coisas. E, normalmente, esse é um perfil de quem é administrativo. Né? Isso aflora mais em quem é administrativo. Por isso que eu queria entender em que momento você viu e falou, não, eu sou comercial também. Foi o Fernando que trouxe isso para você, ou já na aba, você mexendo ali com aquela parte de FNAE e conhecendo as pessoas, você conseguiu identificar isso? Na verdade, eu não falo que nem foi na aba. Eu acho assim, sempre achei que fosse mais o perfil mais administrativo, mas quando as pessoas falavam para mim, nossa, mas você tem todo um perfil comercial, sério? Aí eu comecei a analisar para ver se era realmente isso. Por quê? Igual você falou, organizada na questão de controle, planejamento, essas coisas, realmente eu sempre busquei mesmo me aperfeiçoar para ser dessa forma. Só que tem sempre os seus intervalos. Então, eu ia pro showroom, eu ia interagir com o pessoal, ia perguntar, ia ver, às vezes tinha cliente. E eu sempre sorridente, sempre alegre, sempre lá, comunicativa com eles, puxava assunto, falava. Dava opinião, às vezes eu nem entendia. Esse carro, eu falava, não conheço tecnicamente, mas é um carro bonito, é assim. Então, nessa questão. E aí o pessoal, os próprios vendedores ou gerentes de loja sempre falavam, já pensou em ser vendedor? Já pensou em ver isso? Você tem um perfil. O próprio William Baida, quando eu trabalhei no grupo, ele já fez uma proposta para eu ir para vendas, porque ele me achava com um perfil assim super comercial. Legal. Mesmo trabalhando no administrativo, o pessoal ligava, então o atendimento de você estar ali, solista, explicar e ver um todo, ele falou, esse perfil que você tem é todo comercial e além disso você tem paciência, né, de explicar, de ver com o pessoal, de orientar, de você detalhadamente de ver um todo. E aí eu comecei a analisar, ver, falei, faz sentido, tá. faz sentido, e fui trilhando ali também pro lado comercial, mas sem deixar
é essa questão do administrativo. Sim. Então, essa questão do administrativo, você falar, sim, eu gosto também, tenho conhecimento, não falar que eu domino assim, né? Mas eu tenho conhecimento, um pouco de conhecimento, e sempre buscando também aprimorar cada dia mais. Tá, isso aí. Eu concordo com você, tá? E aí, essa parte de aprimoramento, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu também já sempre acompanhei você estudando, lendo, focando na melhoria contínua. Então, vamos voltar aqui na linha do tempo. Você passa por uma entrevista com a Adriana. Adriana, quero você aqui, hein? Mesmo você não estando mais no ramo de FNA, você tem uma bagagem muito grande para falar com a gente. Queremos você aqui. Então, você passa por uma entrevista com a Adriana e o Fernando fala, não, traz para cá, eu quero para minha equipe porque tem comercial, é isso? E aí, você foi para onde? Aí eu fiquei na mesa, né? Fui pra mesa. Então, a primeira pessoa da mesa que eu tive contato foi com o Léo. Então, o engraçado é que eu falo pra ele, sabe dessa história. Passando no primeiro dia, aí eu passo em frente, né, de ônibus e tal, passo em frente para o meu primeiro dia de emprego, aí eu vejo um rapazinho lá, assim, né, bem discreto, assim, na ponta, eu falei, nossa, aquele tal. E me chamou a atenção ele na porta da Caoa. Quando eu entro, né, conheço o pessoal, faço lá a integração, e vou pro setor, quem que vai me passar as coisas? O Léo. Léo. Então, assim, eu tenho um respeito, uma admiração por ele. Leozinho, você sabe que eu te amo, viu? Então, assim, gigantesca. Assim, a gente tem uns contatos até hoje, a gente se fala sempre. Sim. Então, assim, o Léo foi ele. Não tem o que falar, né? O Léo também. Léo, queremos você aqui. O Léo já sabe disso, a gente está se organizando para ir lá para Goiânia, fazer uma musiquinha sertaneja lá. Né? Uma musiquinha sertaneja lá na Lince, ele tá andando bem demais no grupo. Voando. Eu falo com ele, falo que eu torço muito para ele, fico feliz por ver o crescimento e a evolução dele. Então, a gente sempre que se fala, eu falo isso para ele. Eu falo, a sua realização é a minha. Eu fico feliz por ver a tua conquista, né? Então, ele... E é gostoso quando isso acontece, sim, né? Sim, claro. Que a gente tem pessoas que ajudaram a gente, trabalharam junto, a gente vê essas pessoas bem e dá uma felicidade. Sim, claro. É um alimento pra gente. Sim, com certeza. E aí o Fernando, eu falo que com o Fernando a gente passou vários sufocos, porque ele colocava a gente na salinha dele assim, vamos fazer conta. Ai, meu Deus, ele pega aqui assim, não é assim. Então, ele realmente, ele pegava os colaboradores, novos colaboradores, eles colocava assim na frente dele, sentava, vou te ensinar a fazer essa conta, vou te ensinar a você fazer isso, porque esse sistema pode cair a qualquer momento e ficar, mas eu quero que você faça essa conta na mão. Então, muita coisa eu aprendi com ele, né? Também sim. Ali, sempre ele nos ajudando, não só eu, como todos que estavam na operação. Então, foi com o Fernando. O Fernando, eu queria fazer um delivery com ele, fazer um podcast dele. Tá na Itália, né? Coisa boa. Tá fora, vai para os Estados Unidos. É maravilhoso também. E ele é um elo ali, também da época do Carneiro, né? Então, ele trazia ali com ele toda uma estrutura da montagem da mesa com o Carneiro, com um tipo agressivo de FNA. A transformação. A Caoa fez uma transformação muito grande, onde ela mostrava que o FNA, por mais que ele cuidasse ali de documentos, de financiamento, ele era comercial, né? Ele deveria... A gente bate na tecla, sempre fala que o FNA, ele é comercial. A gente sempre viu os números que a Caoa faz de produtos, é maravilhoso. Então, você vai para a mesa com o Fernando, é treinado pelo Léo, e já começa na operação, ou você fez alguma coisa antes? Me conta, porque eu lembro que tinha uma operação especial que você trabalhou. Sim, eu fiquei uma semana ali, acho que uma semana, o Léo me passando as coisas, né? E na outra semana, eu falo que eu fui abandonada. Eu falo, vocês me abandonaram. Ele foi fazer uma visita, né? Visitava a loja, enfim, teve que fazer um serviço externo. E ele cuidava, na época, se não me engano, eram 12 lojas. E simplesmente, a Alessandra já tem conhecimento, já deixa com ela. E eu fiquei, assim, na semana, cuidando, assim, das 12 lojas, que era do Léo, ficaram comigo. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E o engraçado é que como era para eu ficar com a Adriana, e a mudança foi no dia que eu iniciei, falou, não, ela vai ficar comigo, eu estava sentada junto com a ADM. Então, a gente estava no terceiro andar, ou a mesa estava de um lado, o ADM do outro. Então, se eu tinha uma dúvida, porque uma semana se tem dúvidas, e muitas dúvidas. E eu ligava no ramal e o atendimento por telefone. E Caoa não para. É só minuto, só momento, 3 ligações para você dar o atendimento e cotação, na época. Aí eu tinha que sair do departamento, dar a volta, ir lá perguntar uma coisa, depois eu voltava para concluir. Então, assim,
no início foi assim, eu falei, foi teste de fogo. Eu falei assim, é capaz mesmo, ou ela vai pegar ou ela não vai pegar. E foi dessa forma. Aí o Léo retornou desse serviço que ele tinha que fazer. Você estava viva ainda? Sim, estava ali sobrevivendo. E eu fiquei focada na questão de reversão. Então, tinha um departamento, vou falar uma célula, digamos assim, Sim. dentro da Caoa, composta por 3 pessoas na época, e eu fui para agregar junto com essas pessoas. Então, era o Estevam, a Ellen, a Joyce e eu. Então, os 4... Só gente fraca. Fazíamos Meu apenas Deus, que equipe, as hein? reversões. Então, os demais FNAs cuidavam das propostas, atendimento na ponta. E assim que a proposta foi aprovada, o nosso filtro era fichas aprovadas. Propostas aprovadas, aí era o nosso trabalho. Entrar em contato com o cliente. Eu ia trazer o script, esqueci. Mas eu tenho até hoje, para você ver como eu sou organizada. Eu tenho até hoje lá, detalhadinho lá, como que eram as falas, a orientação, tudo certinho para a gente abordar, né, ter a tratativa com esse cliente. Então, o nosso filtro dessa célula eram as propostas aprovadas. Então, entrávamos em contato com o cliente para mencionar que o crédito dele havia sido aprovado, da compra X, carro tal. Mencionava-se a parcela da aprovação já com o produto, informava qual foi o produto que foi aprovado no financiamento dela, quais eram as coberturas, os benefícios. E o interessante é que nessas questões desses produtos, muitas situações a gente conseguia incluir o produto e deixar a parcela já acordada na ponta, né, do vendedor. E tinha outras situações que não, havia um acréscimo na parcela. E mesmo assim o cliente aceitava. Por que aceitava? Porque tinha essa comunicação de você explicar, de você realmente vender para o cliente e falar, teve esse acréscimo devido a esse produto. Nesse produto você está adquirindo assim, tem essa cobertura, você tem esse benefício, assim. Então, o cliente entendia o que era e ele aceitava. Sim. E aí, então a gente fazia a alteração e atualizava no sistema para o vendedor seguir o contato com o cliente, para a assinatura do contrato, enfim. E aí nós orientávamos ao cliente que o próximo passo era o contato do vendedor para finalizar. E aqueles clientes que não aceitavam, nós já fazíamos a reanálise também, retirando o produto e finalizava. Então, todas as propostas aprovadas passavam por nós. Então, as exceções, às vezes fechamento, o volume está gigantesco, aí liberávamos algumas propostas sem esse contato ou sem o produto, porque a gente não conseguiu falar com o cliente. Então, não tinha a inclusão sem a aceitação do cliente, né? Então, tinha essa célula que fazia exatamente esse trabalho. E eu lembro que vocês faziam um excelente trabalho, tanto é que, e você vai me corrigindo se estiver errado, a ideia era, vamos fazer um piloto, isso dando certo, a gente tem que levar isso para toda a operação, toda a mesa tem que fazer, né? E vocês foram aí realmente o piloto, o passo inicial que deu muito certo. A gente tinha uma aprovação de venda de produtos enorme no grupo por conta disso. Inclusive, você foi a primeira a vender o Gap no Brasil, na nossa operação, né? Eu suspeito em dizer ainda que você foi a primeira a vender Gap no Brasil, porque a gente não tinha esse produto ainda. Quando o Marcos fez o desenho junto com o Romano e trouxeram nesse formato, a Caoa foi a primeira a vender e você fez a primeira venda. Depois eu vou pedir para o Guilherme até colocar uma foto, na hora que a gente for colocar, a foto, né, que a gente foi lá dar os parabéns pela primeira venda. Isso foi em 2000 e... Não lembro. Não lembro a data. 16, 17? A gente procura lá e depois a gente coloca para ver. Acho que Gap, não lembro. Eu acho que foi 16. Eu acho que foi 17, porque eu até te mandei a foto outro dia. Fiz um comentário e te mandei a foto, lembrando da data. Foi a questão de vender o primeiro Gap, não sei se no Brasil, mas na Caoa, sim. A primeira venda ali, finalizada mesmo. Ganhei até um prêmio de vocês, né, Leila? A Leiloca que escolheu, né, um presente de vocês. E ganhei também o troféu de FNAI Destaque. Destaque, depois daquela campanha. De FNAI Destaque, com a FNAI que mais vendeu produtos na mesa. Isso. E foi uma época muito próxima ali, né? Você começou a vender, depois veio para a mesa. E foi uma máquina de vender. Você vendia muito. Eu lembro que nós lá, eu, Leila, a gente fazia algumas análises, você vendia muito produto. E isso é legal de você falar, porque teve uma época que eu trabalhava com parceiro, com duplo, né? Que a outra trabalha ainda no formato de duplo. E eu trabalhava com dupla do Rafael Alessio, trabalhou conosco, você lembra do Rafa? Lembro. E o legal, às vezes, de você trabalhar, de você
fazer um bom trabalho, né? Posso dizer dessa forma. Ele chegava, ou ele e outras, Ale, como que você faz? E eu falo assim, gente, eu falo isso hoje pra minha equipe, né? Eu falo, vamos trabalhar também nas sobras. Gente, quando eu era o FNA, eu falei FNA, eu fazia a continha aqui, ó, na calculadora lá pra ver, opa, isso aqui eu cabo tal produto, então eu vou colocar. Então, assim, nas sobras, vamos ver as sobras, colocar todos os produtos possíveis. E eu falava pra ele, Rafa, eu faço dessa forma, você vai perder 1 minuto, às vezes, nem isso, porque você vai analisar, ver um todo, porque a gente analisa toda a proposta para ver qual é o melhor produto que se enquadra. E eu falava pra ele, eu faço desta forma. Então, todas as minhas propostas têm produto. E aí ele começou a pegar isso também, essas orientações, ele foi indo. Lembro que chegou uma época que a gente era dupla, a gente acabava não competindo, digamos assim, mas tinha um mês que eu era lá, primeiro, outro mês era ele. Sim. Ficou assim, porque ele acabou pegando gosto também. Sim. Ver, é Sim. possível Contagia. trabalhar, é possível você trabalhar bem a proposta. E também, sem falar que ter esse contato e parceria com a ponta, né? Então, que também é fundamental, senão a venda não flui, não acontece. E é o que a gente entende como uma participação muito importante do FNI. O FNI não é um passador de ficha, o FNI não é um embutidor de produto, não. Ele vende de uma forma organizada e estratégica. O que você está falando é tão importante e é um pedaço primordial para o FNI ter sucesso. Quando a gente fala que o vendedor, para ele é um pouco mais difícil trabalhar com o FNI, não é porque ele não tem capacidade, porque tem, o vendedor tem capacidade, mas falta um pouco do tempo, porque ele é uma máquina de vender carro. Né? Imagina um vendedor, quando a ficha vai para o banco e reprova na primeira passagem, volta para ele e entra um cliente. O vendedor, na cabeça dele, o DNA dele é tão ativo só para vender carro, que ele deixa essa ficha de lado e vai tentar vender o carro. Sim. O FNI tem que pegar essa ficha, analisar e entender a ficha cadastral para ver qual banco cabe bem, né? Ver as sobras. Esse negócio de sobra não é antigo. E é importante, a gente estava falando de sobra semana passada, que você fez toda uma análise para ver quanto que tinha de sobra, qual produto poderia entrar nessa sobra, treinar a ponta para falar agora desse produto. Olha a inteligência que tem por trás disso, a importância do departamento de FNI. Né? E você entrou e você já começou a perceber isso. Falou, pá, olha aqui a mina de ouro. E você foi fazendo um resultado maravilhoso e foi aparecendo cada vez mais por conta disso. Né? E você dá a Alessandra, mesa, vendedora, vendendo o primeiro Gap do Brasil, fazendo esse trabalho para a Ale coordenadora. Demorou quanto tempo? Você virou coordenadora lá, né? Você coordenou a equipe. Eram 4 coordenadores quando você começou? Na verdade, quando eu iniciei, não tinha coordenação, né? Só tinha a Adriana e o Fernando ali como gerente, não tinha coordenador. Coordenador em si na mesa não existia na época. Então, eram todos como analista. Eu falo assim, eu entrei na mesa com um cargo de analista, que já entra com analista de crédito, né, júnior. Porém, eu entrei como assistente. Eu falo que eu entrei como auxiliar, porque eu não entendia da operação. Então, eu aprendi. Eu costumo dizer, como falam, né? Isso parece clichê, mas é verdade. A CAO é uma faculdade. Então, eu posso dizer que eu me formei nessa faculdade, porque eu segui o processo. Agora eu estou fazendo a minha pós, né? Na CAOA, mas enfim. Passei por todo o processo. Então, eu falo assim, eu iniciei como assistente ali dentro, e aí eu fui indo. Então, chegou um momento, eu falei assim, agora, quando teve a divisão, acho que foi, a Fernanda estava, 2006, eu entrei em 2009, que aí mudou-se a estrutura, teve uma mudança, teve várias mudanças na empresa, mas nessa época teve uma mudança, alguns FNAs foram desligados, mudaram a reestrutura, foi aí que montou-se os coordenadores, criou-se, né, o formato de coordenador, tínhamos 4, e aí ficou com o FNI, que eu falo que foi nesse momento que eu virei analista, por mais que eu tinha um cargo, foi nesse momento que eu virei analista, e atuava aí, tive sim grupos de loja, foi aí que parou esse processo da reversão, e aí cada FNI tinha um grupo de lojas para prestar o atendimento. Que aí a gente consegue analisar a performance de venda de cada analista, dos resultados da loja a partir desse momento, porque aí ficou realmente separado por FNI e tinha o coordenador ali por trás sempre supervisionando e orientando. Então ali foi em 2009 que eu assumi um grupo de loja. 2000, é isso, né? 2019. Deve estar nessa casa aí já, 2018, 19. Mas como FNI. Sim. E como coordenadora, fui, né,
Não, então, em 2017, se eu não me engano, você estava fazendo as vendas lá e você fez a primeira. Então, acho que 2018, 2019, porque a Caoa trouxe toda a operação para São Paulo. Trouxe toda que era uma operação que estava pulverizada. Aos poucos, isso mesmo. Aí nesse momento onde ela trouxe tudo, ela subiu os coordenadores. E aí você já subiu como coordenadora da operação? Não. Como coordenadora nessa época foi o Estevão, Léo, a Tassiane, que ainda estava, e a Tassi, o Estevão, Léo e a Andrea. Tá. A Tassi saiu depois de um tempo, aí a Adriana Mana, né, assumiu a coordenação. Verdade, a Mana estava na coordenação. Isso, aí ela assumiu a coordenação. Aí teve um tempo, o Léo assumiu a coordenação geral da mesa, né? A Ellen assumiu a coordenação no lugar do Estevão, no lugar do Léo. E eu tive a minha pequena, né? Engravidei a minha pequena aí em 2018. A Alice nasceu e eu retornei para a operação em 2019. Então, quando eu retornei, estava assim, aquela questão, nossa, você volta de licença maternidade, né? Você não sabe o que vai acontecer com você dentro da empresa, N coisas. A gente se preocupa, então, né? Sim, é uma insegurança, eu acho que de toda geral. mulher, né? Quando volta de licença, fica aquela, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou permanecer? Será que não? E eu voltei numa operação nova, porque estava com a Cherry. E eu não conhecia nada. Bandeira nova, marca nova, nem os carros eu conhecia. Que carro que é esse? Não sabia nem falar o nome. E eu retomei aí em 2019. E para minha surpresa, quando eu voltei, falou, você vai ficar com a Cherry. Eu falei, oi, não conheço. Mas enfim, aprendendo. Vamos lá, né? As condições que tinha diferenciada, tava assim, fortíssima a Cherry no mercado ali, começando. Vários anúncios, divulgação, enfim, forte mesmo, investimento em cima da Cherry. E em 2019, acho que voltei em março, 3 meses depois que eu retornei, 4 meses, 3 a 4 meses depois que eu retornei, aí eu fui promovida para coordenadora. Legal. Assim que eu voltei de licença, acho que 3 meses depois que eu retornei de licença, aí eu fui promovida para coordenadora. E aí na coordenação estava você? Aí teve uma outra reestruturação no todo, mudança. que aí foi a minha surpresa, porque a gente não falou aqui, né? Mas o grupo tem 130 lojas, não cheguei a mencionar, mas são 130 lojas. Então, na época, eu tinha 4 coordenadores. Aí, com essa mudança eu pensei, mais um coordenador, já tinha me comunicado, né? Antes, né? Eu falei, ok. Aí não, aí teve a reestruturação, teve alguns desligamentos e ficou 2 coordenadoras. Aí, na hora que veio a relação, ele falou assim, olha, agora é assim, Alessandra, eu tomei um susto. Falei, tudo a isso, gente aumentou então, um pouquinho de loja aqui, mas aí a gente vai diminuir o coordenador, tá? Bem isso. E assim, na época, acho que a gente estava com umas 150 lojas, mais ou menos. Então, foi isso mesmo, que teve quase 80, 70 e poucas lojas para cada. Eu falei, nossa, então, sabe quando você está assumindo algo e você vai um susto? Eu falei, não sei se eu sou capaz, meu Deus. Que isso. Me direciona aí, me capacita, porque vou ter trabalho. E aí foi aí que eu assumi a coordenação da mesa. E aí foi desafio por desafio, né? Exato. E aí, antes de você sentar na mesa de gestora de F&I, porque tudo é um processo, nada cai do céu, nada vem por acaso. Eu que o diga. Né? Eu sempre que fui na Caoa, eu vi você estudava muito. Você estava sempre com um livro lá, né? De gestão de pessoas, processos. Você estava se preparando para ser gestora de F&I da Caoa? Ou assim, você estava se preparando para o melhor? Se não for aqui, vai ser em outro lugar, mas o meu caminho é esse. Eu comecei lá cuidando de despachante, hoje eu estou na Caoa como coordenadora e eu não vou parar. Era essa a sua mentalidade? Assim, eu sempre gostei de estudar. Dei uma pausa na época das crianças, né? Do primeiro, depois do segundo, enfim. Essas pausas, mas eu falei, tem que retomar. Então, depois da faculdade da graduação, fui ver, depois da licença, a pós-graduação, eu falei, vou fazer uma gestão estratégica de pessoas, porque eu já estava no cargo de liderança, né, cuidando de pessoas. Sim. E lidar com pessoas não é fácil, as pessoas pensam, é fácil, não é fácil. Então, você tem que ter empatia pelo outro, respeitar, saber entender, mas muitas vezes você tem que até decifrar a pessoa, né, então é complicado. Então, eu falei, eu preciso fazer isso. Então, estava fazendo, e também na questão de me preparar, porque aquilo que você falou, pode não ser onde você está hoje, mas pode ser no mercado. O mercado está aí, tem N oportunidades, né? Então, assim, a gente tem que nunca parar. Então,
ler um livro, ver um curso. Eu não consigo pagar uma faculdade, mas tem N cursos hoje gratuitos e disponível pela internet, que todo mundo tem acesso. Então, é sempre buscar aprimorar, buscar conhecimento, porque isso ninguém tira de você. Então, você pode perder o emprego, fechar uma porta aqui hoje, mas para uma outra porta que venha se abrir na frente, você tem que ter conhecimento, tem que ter uma experiência, tem que ter algo para que essa porta venha se abrir. Então, eu sempre busco mesmo estar aprimorando mesmo e buscar mais conhecimento. O parar é impossível, né? Não dá. O parar Agora é a gente impossível. está vendo já um outro. Tem um, exato. Então, aí foi uma pós. Você estava fazendo pós-gestão de pessoas. Isso, então, gestão o seu estratégica estudo de não era só o pessoas. livro ali que você estava só Não, consumindo ali. Você estava também Tenho fazendo... também, faço também, leio, Faz, eu gosto, sei, né? bastante. Porque Eu acho que o último você que me deu o Matuto, tá lá, não terminei de ler, mas a gente termina Legal. logo, né? A correria é tanta, mas enfim, tá lá, mas eu gosto muito de ler. Eu acho que tem oportunidade, eu tô ali. isso é uma dica importantíssima. Tem um grande amigo que é o Cleiton, que ele é diretor da Lagosan, Polo Bauru, e ele falou, essa frase ele falou, acho que em 2010, 11, eu não esqueço, que ele fala que ele, para a equipe dele, quando ele contrata, ele já deixa claro, olha, o que eu te fiz contratar não te garante no cargo daqui para frente. Então, se você não se movimentar, você não vai estar aqui mais. Você precisa aprender para você continuar aqui e evoluir. Eu trago isso, tanto para minha vida pessoal quanto para minha equipe. Eu estou falando para eles o tempo todo também. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos ler, vamos estudar. E eu sempre admirei isso em você. Né? Você sempre foi uma pessoa que buscou conhecimento. E é legal saber que você estava se preparando para continuar ali no FNAI. De repente não é na Caoa, às vezes não é na Caoa naquele momento, né? Você vai para um outro lugar, volta. Mas você se preparar e ter esse objetivo faz toda a diferença. Então, aí a Alessandra, coordenadora, campeã do FNAI em Destaque, que fez aí a primeira venda do Gap, que a gente sempre fala, vira gestora de FNAI. Como é que foi essa transformação? Como é que foi? Não foi assim, tão rápido, tão fácil, falando, né? Então, foi um processinho bem longo, né? Igual você falou, tudo é um processo. 2019, como eu disse, eu retomei da licença maternidade. Depois de 3 meses, eu fui promovida para coordenadora da equipe. 2020, virada entre o quê? Pandemia. Então, preocupações. Foi... Exatamente. E assim, não só a questão de preocupações de, vou permanecer no trabalho, mas houve muitas mudanças dentro da empresa. Então, teve N desligamentos, até pela situação, né? Pelo momento mesmo do todo, né? Do país. Parou, loja parou. Tudo, né? 130 lojas parando. Exatamente. Ficamos home office, assim, no período, houve desligamento. Nesse período aí, o Léo saiu, né? E atuava, sem falar o conhecimento que o Leozinho tem na operação. Então, ele atuava, assim, em tudo, né? Então, o sistema era com ele, muitas coisas da operação, por mais tinha os coordenadores ali, mas ele atuava em outras coisas. E as coisas que ele atuava, tipo, o Léo saiu... mas a empresa continua. Sim. Como que vai ficar? E teve outras pessoas também que saíram. A Luciana saiu e ela atuava em algumas situações também. Eu tinha uma demanda dela. Quem vai fazer? Então, quadro reduzido de funcionário por conta até do layoff, de tudo que teve. Alguém tinha que fazer. Exato. Né? Então... Aí, você sabe, isso eu sei, vou fazer isso eu não sei, vou aprender. Então, foi aí que começou eu buscar mais ainda. Então, além de estar estudando meus estudos, minhas coisas que eu fazia para mim, pessoal, né? Porque isso não é só questão profissional, é pessoal também. E teve a questão de buscar mais conhecimento dentro do trabalho, na operação. Questão de sistema, porque eu tinha o conhecimento utilizando, mas tinha que ter um conhecimento maior por causa da demanda que ele fazia que eu não tinha conhecimento. Então, até perturbava ele um pouquinho, Léo, isso daqui assim, como que é? Então, no começo ele sempre respondia, ajudava a ler assim. Então, fui trazendo um pouco o sistema para mim. Para quê? Para eu aprender, para dar o suporte. Então, eu acabei ficando key-user ali do sistema, legal. Dentro da Caoa, até hoje. E foi trazendo outras situações de externo, tinha pessoas dentro da operação que atuavam, não tinha mais. Então, traz de novo para ficar no FNAI. Era o ADM da mesa que cuidava, então trouxe aqui para a operação. Então, a gente foi trazendo as coisas e a gente foi fazendo. Então, eu atuo na questão da mesa, mas desde quando era FNAI, não era só a Alessandra faz a operação da mesa. Despachante que me ajuda, a Alessandra me ajuda. Loja, ligava, Ale me ajuda, às vezes financeiro me ajuda, às vezes é algo que
não seria nem o meu papel de ajudar, mas se eu tenho conhecimento, se eu entendo, se eu posso dar uma orientação, por que não? Claro. Então, eu acho que foi um tudo, sabe? Que foi direcionando para que isso fosse acontecer. Acho que foi toda uma trajetória. E aí foi indo, aí depois, aí com isso acabei ficando como se fosse a coordenadora não só do FNA da equipe, mas da mesa, porque tinha as duas coordenadoras, eu e a Andrea, só que a Andrea sempre atuou na coordenação da equipe ali, e eu atuava como da equipe e das demais coisas da área. Sim, Então, sim. foi seguindo dessa forma. Já tinha contato maior com o banco, com todos os fornecedores, não? Sim, com os bancos, com os parceiros, né? Eu falo assim, costumo dizer, não falo como fornecedor, você sabe, eu sempre falo, são meus parceiros de negócios, né? Então, com os bancos, as tratativas à mesa, o próprio Ricardo, muitas vezes, chegava algum banco para ver alguma situação de algo da operação, ele, vê com a Alessandra. Então, e aí eu acabei atuando, foi indo, o relacionamento com os bancos foi melhorando também, porque a gente tem esse contato e aí a gente foi seguindo esse caminho. Hoje eu vejo que mesmo com uma equipe reduzida, né, a pandemia ela fez isso, a gente tem que se desdobrar. Se a gente fosse falar o número de pessoas que tinha no passado na Caoa para agora, parece que é impossível conseguir administrar uma operação. Não, vocês estão administrando super bem. Eram 22 FNAs na época. E quebrando recordes, né? E eu sinto que a equipe ficou muito fechada, ficou redonda, né? Cada um fazendo um excelente trabalho ali, você com o pessoal do faturamento próximo, planejamento, equipe, e vocês estão... eu brinco, né? Eu comento isso às vezes, que a operação de vocês parece o 300. Lembra do filme 300? Então a gente vai para o exército com número reduzido e vamos ganhar espaço acima de espaço. Você pensa dessa forma também? Porque eu estou vendo você quebrar recorde. Hoje você tem um catálogo e uma arquitetura muito boa de produtos. Vocês acompanharam o mercado com o banco de montadora já está evoluindo com mais dos produtos, né? Mais produtos. A Caoa também está num momento diferente agora, com mais produtos se vendendo mais. O que você pensa daqui para frente? É quebrar recordes? Como é que tá? Você vai até rir. Você já sabe também disso, mas quando eu recebi a promoção, né? Assim, antes teve todo um processo doloroso, né? O Ricardo saiu, todo mundo sentiu, todo mundo gostava pra caramba dele, gosto, né? Da relação assim com ele. O Jack assumiu, então assim, foi um pouco difícil. Eu não tinha contato com o Jack, né? Ele era o diretor da operação, só que o nosso contato não era com ele, nosso contato era com o Ricardo, o gerente. Então a gente não tinha. Então, quando o Ricardo saiu e o Jack veio mais pra operação, a gente teve um contato assim. Então, aí ele já fez algumas mudanças, aí a primeira mudança foi, a Alessandra agora, não, essa equipe da Alessandra, você passa pra Andrea e eu... Sem brincadeira, eu chorei, né? Você sabe que eu chorei. Eu falei assim, nossa, agora eu não tenho equipe, ele agora você vai me ajudar com os acordos do banco. Então, tudo que o Ricardo fazia, as questões dos acordos, negociações, isso, enfim, essa parte, o parceiro fica com você, as tratativas comercial, os anúncios para o marketing, tudo, isso vai ficar com você. Então, isso é seu. A equipe que era sua, você manda para a Andrea e a Aline, na época que estava conosco, vai cuidar fazer o controle, né? Os controles dos recebimentos. E eu falei assim, meu Deus, eu tinha... Agora é MBA aí, né? Agora... MBA Caoa agora. Eu falei assim, agora eu não tenho ninguém. E assim, eu fiquei sentido um pouco assim, então ele não estava próximo. Às vezes, a nomenclatura ele não conhecia. Um exemplo, um retorno, isso tem um retorno? Não tem um retorno, tem uma devolução de texto. Mas é a mesma coisa. Então, a gente tinha que fazer alguns ajustes. Então, no começo foi um pouco complicado, assim, até eu me adaptar no jeito dele, da gente se relacionar. E depois foi algo assim que... Aí ele saiu de férias, né? Isso aconteceu em novembro, dezembro. Ele saiu de férias e deixa a operação. Se precisar de alguma coisa, fala com a Alessandra. Então, foi um período assim que eu trabalhei pra caramba. Tenho trabalhado até hoje, né? Mas assim, pra caramba ali. E aí ele retomando em janeiro das férias, seguiu-se. E aí a gente começou a ter uma relação, mas foi tão legal. Sim, que... a gente tinha às vezes as reuniões, a gente marcava as questões de negociações. Eu sempre segui as negociações com o banco, passava para ele como que é, fazia algumas reuniões, ele participava. E o legal era que a gente se entendia, a gente se conhecia pelo olhar. Então ele sabia exatamente quando eu queria falar alguma coisa. E eu sabia quando aí ele fala, Alessandra, não, ele pode falar o que você quer falar. Então, às vezes, nas reuniões nossas internas também, para apresentar o resultado,
Ele via, me apresentava, ele olhava pra mim, isso tá certo, Alessandra? Aí eu olhava, não falava nada. Ele, tá certo? É isso mesmo, Alessandra? Tá certo? Eu, não, isso assim, assim, tá, tá. Ele, então, tem que ajustar isso, assim, assim, assim. Então, chegou um momento que a Andrea até falava. Sintonia, né? Ela falava assim, você percebeu que tudo que vê depois o Jack pergunta pra você se é aquilo mesmo? Eu falei sim, ele falou assim, ele só vai se você falar, é isso, tá certo? Não, se falar assim, não, desconheço. Então, ele não validava. Porque ele acabava não validando. Não, então, é isso? Veja Não lá é? primeiro, Vamos fala ver com a tal, tal. Lê Então, e era traz assim. aqui. Então, e aí comecei a ter uma relação mais próxima com ele, né? E aí eu esqueci, porque no começo eu fiquei, nossa, tô trabalhando muito, tô trabalhando muito. Aí eu falei assim, meu, para de ver trabalho, né? Conversei também com você, Sim, eu tive umas ver conversas com o Léo também, oportunidade. né? Falei assim, parar de ver trabalho e vou ver a oportunidade. Eu tô do lado de um cara, assim, a experiência que esse cara tem, a É, bagagem que ele tem. Então, assim, meu MBA, vou aprender. exato. Vou aprender. E ele me ensinou assim, ó, às vezes eu não falava nada, ali na sala, reuniões, e muitas vezes eu só observando ele fazer. Então, assim, eu acho que ele não tem noção, eu já falei isso pra ele, mas eu aprendi muito com ele em pouco tempo. Sabe aquela pessoa que você fala Sim, assim, sim. pouquíssimo tempo e você conseguiu te ensinar muita coisa. São dicas. Alessandra, isso aqui, quando for suas situações igual a essa, eu te oriento você a fazer assim, 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 assim. Olha, fez assim, assim, assim. Eu no seu lugar, ele não falava faça, mas ele dava opinião. Eu no seu lugar eu faria assim, tá? Então, se você quiser pegar, ok. Puxava minha orelha também, É de uma vez em forma quando eu dava. clássica de fazer Mas sim, gestão. e algo que eu falo com ele que eu acho legal e eu tento passar isso para minha equipe é a transparência. Então a gente trabalhava de forma tão transparente dele chegar e falar, ó, oh, isso é assim, assim, assim. Não concordo. Ou ele, não, isso não vai ser. Então a gente tinha essa relação, esse contato de transparência mesmo, de falar, ó, é assim, assim, assim. Ó, Alessandra, isso não cabe a mim, mas eu vou levar, se for aprovado, ok ou não. Então a gente tinha isso. Então ele, ó, isso não depende de mim, eu vou tentar, ó, isso sim, isso não. Então, sabe, de você confiar no que a pessoa tá te falando, tá te passando. Então é o que eu falo pra equipe e eu procuro passar isso. Eu gosto muito das coisas certas em questão de trabalho, eu acho que eu sou bem comprometida com o meu trabalho. Eu falo que eu visto sim a camisa da empresa, independente da empresa que eu estiver, eu vou vestir a camisa da empresa e vou dar o meu melhor. Então, é algo que eu sou realmente comprometida com o meu trabalho. Então, assim, falar, sou totalmente comprometida com o meu trabalho. Então, eu falo para a equipe assim, transparência. Então, eu tenho que ter essa confiança em você e você tem isso. Eu falar, Dan, é isso assim, assim, assim? É isso. Sim, a gente sabe E que vai ser isso que vai ser exatamente, feito, não tem não aquela tem questão, bola nas eu costas. esqueci, porque eu não esqueço. Eu tenho uma memória assim De que eu falo que eu elefante, não como sei se falam, é né? algo bom ou ruim, mas eu não esqueço. Então vamos fazer isso? É dessa forma. Então isso nele era assim super legal. E ele fez a gestão assertiva, né? Foi dolorosa no começo, Foi, foi, né? Precisava ser. Eu acho que foi, assim, precisava sair muito daquela zona de conforto. E é foi. uma zona de conforto que não é aquela zona ruim. Não, é uma zona de conforto da parte boa. Você já estava já acostumada, estava muito bem monitorando aquele avião. E ele perceber isso rapidamente, porque foi muito rápido, né? A gente olha o diretor, agora eu estou em um contato próximo, eu tenho esse cara do meu lado, ele consegue identificar a qualidade de cada uma das pessoas que estão ali com ele, ele vai liberando isso e vai pontuando de uma forma clássica, gestão clássica. Ó, eu faria isso, eu faria aquilo. E aí eu acho que também você teve um up, você teve um crescimento muito rápido, né, nessa ponta do iceberg aí com ele. E aí ele sai da operação. Você fica triste quando ele sai da operação, porque eu lembro. Eu falei pra ele, me manda embora. Eu lembro. Eu falei pra ele, me manda embora. Você vai ser, eu falei assim, então antes de você sair, posso pedir uma coisa? Me manda embora. Quero que você me desligue da empresa. Sério, eu falei pra ele, foi uma saída assim, não que eu não senti a saída do Ricardo, todo mundo sentiu, algo Sim, assim, foi sim. algo assim, naquele momento a gente não esperava, mas assim, do Jack, parece que, não é como falar que eu senti mais, mas a gente tava tão próximo no momento que eu falei assim, passei por aquele turbilhão, falei, nossa, eu achava que não ia dar certo, que não, sabe, não sei como que vai ser daqui pra frente, aí a gente vai se ajeitando, vai dando certo, quando você tá engatinhando, você fala, tá caminhando tudo ok, vem a Tem uma notícia, eu falei assim, é mudança. sério isso? É sério? Então, assim, senti bastante. Inclusive, semana passada foi aniversário dele, dia 9, aí falei com ele. Então, tenho um carinho enorme por ele, ele sabe disso. Já falei isso pra ele.
quem me conhece sabe que eu tenho esse sim. carinho gigantesco por ele, respeito pra caramba ele como pessoa, como profissional, um ser humano, assim, gente, sem igual. Ó, até me emociono falar né? dele, porque, assim, é um ser humano sem igual. Só quem já conviveu, assim, com ele, de trabalhar, sabe que é. Isso é bom. Então, Isso entendeu? é bom. Isso é Dessa bom. forma. Estamos esperando você aqui, Jack. Você já fugiu de mim 2 vezes, hein? Você já chamou ele, Já, convidou ele, né? já. Vou pedir, faz um corte especial depois aqui desse pedido, dessa fala do Jack aí, porque a gente vai ter que trazer o Jack aqui. Né? Ele é fantástico. E eu lamentando, né? Se te cortar, lamentava. Eu falei, nossa, eu perdi minha equipe, não tá mais ali. Então, e agora sim. Aí o pessoal, todo mundo, parabéns. Eu, oi, parabéns pelo quê? Foi, Parabéns. né, no Eu falei, momento que você mas chegou. como assim, parabéns? Mas parabéns que você... Eu falei, não, gente, mas parabéns porque eu tô trabalhando pra caramba, né? Tipo, perdi minha equipe que tava ali no dia a dia Sim. comigo, aquele contato. Aí se você não tá... Você tá olhando só aqui. Para e tenha... Olha de novo para você observar o que está acontecendo. Você, assim, não é que você perdeu a sua equipe. Você ganhou mais equipe. Porque agora banco, outras áreas de qual depende de você para o suporte, está tudo embaixo de você. Você que vai estar ali orientando, ajudando, cuidando. E outra, e a equipe, você não perdeu, né? Tá com você ainda e você vai continuar ali dando suporte. Então, teve essa mudança num todo. Então, ficou ali... falando no novo organograma ali da empresa, as meninas ali atuando, uma no time do ADM, a Andrea do comercial, e eu ali orientando, atuando nessas questões mais comerciais, tanto com a equipe comercial mesmo da empresa, como os nossos parceiros, mas ali sempre ajudando e dando suporte para elas. Então, não ficou, falar assim, você teve uma promoção, mas no desenho ficou a Alessandra, elas e o corpo embaixo. Então, Sim. a gente foi e você seguindo. entregando, você dando suporte para a equipe. Sim. Né? E aí, é recorde atrás de recorde, então, agora? A gente já falou disso. Quando recebi a promoção no direto do CEO aí, do Carlos Filho, ele falou algo que eu acreditei, né? Eu acredito. Ele, né, teve a promoção total e ele pegou e falou algo assim que eu não esqueço, ficou gravado. Eu falei, acreditei nisso e tô acreditando até hoje. É a promoção para você, tal. E aqui é o momento de você crescer junto com a empresa. Então, assim, pra gente crescer junto, pra você sentir crescer junto. É uma nova, né? Ele tá atuando faz 2 anos, é o primeiro ano dele, né? Na presidência da empresa. E ele foi algo novo pra ele. E aí também é algo novo pra mim. Ele fala assim, é um momento aqui dessa promoção, é um momento de você trabalhar, né? Mostrar o seu trabalho e você crescer junto com a empresa. E eu acreditei nesse, crescer junto com a empresa. Acontecendo. Então, eu falei, então, você sabe, gente, eu sou bem sonhadora, então eu sonho alto, mas eu mantenho o meu pé no chão, sou daquele tipo, você sabe que eu faço os meus planejamentos, tal, depois eu venho, vai acontecer, vou fazer isso assim, fico quieta e vou trabalhando, depois eu venho ao resultado. E não é só na vida profissional, né? Não, o pessoal também, né? também, graças a Deus. Então, assim, eu tenho N conquistas que eu obtive através da Caoa, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, então... E assim foi. E aí a gente tá indo. Falei, então, querer fazer isso acontecer, eu quero, que eu acho que é o primeiro ponto. Você querer é algo. Então, eu quero e acredito que é possível. Potencial, o grupo tem. Bons produtos, nós temos. Consultoria, treinamento, nós temos. Então, um time de venda sempre que falta, juntar tudo isso. Sim. E transformar isso, né, numa sinergia que está acontecendo. A gente, como eu falei, exatamente. Sua equipe está muito redonda com você. Você olha ali, o pessoal está com sangue nos olhos mesmo, buscando resultado. Você está mostrando para eles o tempo todo que dá para fazer mais e se estão fazendo mais. Eu, sinceramente, acho que vocês vão fechar um ano muito bom. Tá? Pelo jeito que está caminhando a coisa. Por mais que 2023 não tenha sido um ano também maravilhoso para a venda de veículos, né? Mas a gente começa a esperar aí um 2024 com uma ascensão maior. Eu tenho orgulho aí do que se transformou toda essa operação e do jeito que você está trabalhando. Que vocês estão com fome, né? Isso é importante, estar com fome para fazer as coisas. Que a gente brinca muito e fala assim, aquele cara que já está rico, aquele cachorro que não está tá gordo, não vai dar muita atenção por coisa não. Agora quem tá com fome vai se preocupar em pegar
todas as oportunidades. Então é muito legal quando a gente senta, você fala, olha, fiz uma análise aqui, olha o espaço que a gente tem para crescer aqui. Vamos fazer diferente? Vamos fazer desse formato? Vamos fazer nesse? Vamos buscar? Então... E o legal que eu acho da questão até de falar que um exemplo assim, do Jack que trabalhava, a questão de transparência, e eu procuro passar isso para a equipe, não é só cobrar, é cobrar a equipe, mas olha, tem os momentos com eles, então a gente sabe que lá nós atuamos em dupla ali com a equipe, então o pessoal das 8, então para não chamar todos no mesmo horário, porque a mesa tem que continuar ali Sim. trabalhando e rodando tudo. Então, ó, isso daqui, ó, isso, tá mostrando os números, porque os números estão ali para isso, no resultado, ó, esse é o resultado, esse daqui, olha o seu resultado, olha como que foi, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, esse é o que está sendo realizado até o momento, é isso que falta, vamos atrás disso daqui. Então, sempre semanal, ali, quinzenal, mostrando para eles isso, como que tá, não é só cobrar, faz, não. E também, não adianta a minha equipe ali, os FNAs, ter um treinamento, conhecer, né, a questão da operação dos produtos e a ponta não. Então, a gente também voltou para isso, para esse lado que não tinha ali tão forte na Caoa, é o treinamento na ponta, assim, sobre a mesa. Para o vendedor conhecer um pouquinho da mesa, conhecer um pouquinho de como funciona o financiamento, os retornos, qual é a receita, qual é o ganho dele sobre a operação do F, qual é o ganho dele sobre a operação do A. Então, mostrar ele isso. Então, a gente teve treinamento com todas as lojas. Então, algumas lojas nós fomos presenciais, outras online, mas assim, todas as lojas foram treinadas, orientadas sobre aquilo, porque não adianta eu cobrar. O meu FNAI aqui coloca, Sim. faz a inclusão do produto, aí lá na ponta, se o vendedor não tiver argumentos, não tiver conhecimento sobre o que é aquele produto, e o cliente confrontar e perguntar, mas o que é isso? Ele não saber responder, não saber vender, né, fidelizar essa venda aí pro cliente, não vai seguir. Então, vai declinar. Então, eu preciso não só ter meu FNAI preparado, qualificado, que hoje, graças Sim. a Deus, a gente está com a operação bem redonda, mas eu preciso também na ponta. Então, hoje, a gente faz treinamento, eu falo que é o plantão de dúvidas da mesa. Uma vez por mês, aí já convoca ali todas separado por bandeira, né, para não ficar muito. Então, a HB, plantão de dúvidas, HMB, então vem todos os vendedores gerentes. Então, a intenção é, não vai parar o showroom? Não precisa parar o showroom. Então, seus vendedores que estão com dúvidas ou vendedores novos, porque muitas vezes o vendedor novo não tem, veio de um outro grupo, é uma outra cultura, então não conhece como que é o formato da Caoa. Então, para ele saber como que funciona, conhecer um pouquinho da operação. Então, a gente está procurando fazer isso pelo menos uma vez por mês. Né, tá o plantão de dúvida ali da mesa, então quem tiver dúvida, entra, é uma horinha só para participar. Tem aqueles gerentes que eu já mencionei, se muitas vezes com um grupo, com N lojas, muitos vendedores, um outro fica com vergonha de perguntar. Então, os gerentes já sabem, precisar, me aciona. A gente monta um horário, uma turma de treinamento para aquela loja específica, que seja 40 minutos, só para tirar dúvidas mesmo da operação. Porque a gente está aí, vamos fazer um planejamento pro ano que vem e ir presencial mesmo para as lojas, mas até rodar 130 lojas, né, e voltar aí, que tem a pretensão de 140 lojas no próximo ano, rodar 130 lojas vai demorar um pouco, né, e eu preciso estar presente também na operação. E eu faço questão de ir em algumas praças, então eu quero estar, não vou em todas, mas eu quero estar em algumas, participar. Isso é importante, sentir, né? Sim. Essa proximidade com a equipe comercial. Então, a gente está fazendo dessa forma. E produtos também, tivemos novos produtos. Trabalhávamos apenas o quê? SPF e Gap. Falei, não tem como se eu tenho... A operação está comigo. Dá a oportunidade de falar, Alessandra, eu quero que cresça, eu quero... dobrar o resultado. Como que eu vou fazer dessa forma? Então, vamos criar novos produtos. E o legal dessa parceria aí com vocês, BS2, é essa possibilidade, porque não é só eu comercializar um produto que vocês têm, mas você sentir a necessidade do cliente, criar produtos que atendem a minha necessidade. Eu preciso de um produto assim, 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 assim. A gente consegue? Consigo. Mas agora eu quero um produto assim, com esse valor. Um valor menor. Consigo atender dessa forma. Então, a gente tem isso. Então, criamos novos produtos. Saímos de 5 produtos que a gente tinha. Hoje, a gente está com 12, 13 produtos. Uhum. Tem outros aí no forno. Então, não quero operação na mesa. Vamos para venda à vista. Então, já estamos orientando, já estamos começando a falar desse assunto com a ponta, já estão sabendo, já estão me cobrando, inclusive. Tem que fazer alguns ajustes no sistema para essas vendas ocorrerem.
E estamos indo agora porque pós-venda. Então, estamos preparando toda a proposta lá, já apresentamos, estamos indo para esse lado também. Recorde atrás de recorde. Estamos indo, né? E essa visão do departamento de F&I que você tem, que você traz isso pra gente, igual você fala, é legal ter um parceiro que construa os produtos que eu preciso. E pra gente também é muito importante ter alguém na ponta que tenha essa vontade, né? Que consiga olhar a operação e falar, olha, um mar de oportunidades. O financiamento diminui um pouco, então eu, Alessandro, preciso atacar à vista. Mas esses produtos que a gente criou à vista, que eu pedi para vocês e a gente criou, eles podem ir em pós-venda. Então, é um projeto enorme. É um projeto enorme que você está pilotando e que a gente fica muito feliz em poder estar junto com você nisso, porque a gente sabe a visão de negócio que você tem. E é por isso que eu falo que os números vão ser... Eu repito isso toda hora. É recorde atrás de recorde, porque já está acontecendo. E a projeção que você fez, ela é para ser assim, algo monstruoso. Eu nem falo muito, porque se eu falar, todo mundo fala, nossa, você é louca. Mas a gente tem que, né? Não falar, eu vou fazer... Não, eu quero algo realmente para ir buscar. Vamos fazer isso. Então, não é algo falar, eu quero esse resultado para amanhã. Não, eu quero esse resultado, construir esse resultado. Algo então, a gente está crescendo mês após mês. Então, assim, a gente teve o treinamento online, com as turmas online, na primeira semana ali, no primeiro mês, né, que a gente finalizou os treinamentos na primeira semana, com os novos produtos, a gente aumentou 200 mil em vendas de produto no primeiro mês. Então, assim, falar, nossa, mas só isso? Não é só isso. Não é só isso. Algo, assim, significativo pra caramba. É um então, número assim, já grande, aumentando 200 mil. Então, assim, no outro mês aumentou 100. Não era pra aumentar 100. Eu queria aqueles 200 mais. Mas, assim, 200 aumentou mais 100. Falei, tá bom, então vamos trabalhar. Então, estamos trabalhando, estamos indo ali, estamos acompanhando caso a caso. E você falar dessa questão administrativa, eu estou ali na gestão no todo, mas assim, eu consigo ainda acompanhar. Não falo por conseguir acompanhar, acho que por eu conhecer toda a operação, então eu conheço no todo. Eu cresci dentro da operação. E você sabe os atalhos de onde você vai para saber como é que tá o processo. Eu tenho que estar ali, mas eu sei o que acontece. Então, se tem um problema dentro do F&I, eu teve, já resolveu, mas eu sei exatamente o que estava acontecendo, porque... eu falo assim, eu observo, analiso, estou ali sempre atenta à minha operação com o meu pessoal, as meninas também do ADM. Então, hoje perguntar como que está a questão das conciliações bancárias, eu sei exatamente como está cada banco, qual foi o resultado de cada banco, se já pagou ou não. Então, assim, eu acompanho um todo mesmo. Então, trabalho pra caramba, mas assim, eu tenho o controle de um todo. Eu tenho pessoas que façam o mesmo resultado de tudo que está acontecendo. Então, se for pegar uma reunião, vai ter uma reunião extraordinária amanhã. Não, eu sei ali. Tudo. O que entra, a quantidade de propostas que entrou, quantidade de fichas que entrou, quantas aprovaram, quantas foram negadas, quantas declinaram, o cliente declinou, enfim, não aceitou, quantas foram pagas, ou receita por produto, por F, assim, num todo. Assim, porque não é só o Y, né? Você teve um avanço também no F, com novas parcerias, novos desenhos e ganhos também bem interessantes. O que eu queria pedir para você é que para o ano que vem a gente possa marcar de novo para você vir aqui para a gente falar como é que está esse avanço em novas frentes. A gente pode deixar esse compromisso aqui selado? Pode? Pode. Então, pode legal, sim. Olha. E anota aí. Quem sabe já não vai falar assim, ó, atingimos um resultado. Exato. Que fala. Ainda bem que tem áudio, né? Gravado aí há um mês, mais ou menos 2 meses, falou, eu quero atingir esse resultado. Exato. Então, vai mostrar a datinha, ó, nessa data, falamos esse resultado e já estamos atingindo. E falar de novas frentes, olha, o F&I que cresceu muito, a gente começou a trabalhar em novas frentes, olha, isso aqui dá para ir. Esse caminho aqui, ó, eu tô pavimentando, mas, pessoal, pode vir, porque isso dá resultado. E de você falar de recorde, está sendo mesmo, não estava sendo feito na mesa um trabalho assim com a montadora, banco da montadora, e a gente sabe dos benefícios que banco da montadora traz para a concessionária, pela parceria, e a gente saiu de um share que estava lá 19, 20, máximo chegava a 22, e isso não é esse ano, desde os anos anteriores, e a gente está a 70%, então assim, 70% junto à montadora, que traz N benefícios para a empresa. E sem falar isso, não reduziu também a receita do F&I, que está aí apresentando mês após mês os melhores resultados. Sim. Então, parece falar, o melhor resultado do ano. Não vou falar mais isso, porque você fala assim, opa, mas esse mês está sendo melhor do que outro mês. Então, assim,
Tá sendo incrível mesmo. É o melhor, mas eu espero o próximo mês. É tipo isso, né? É, bem isso. Tá sendo incrível mesmo. A equipe tá bem engajada, todo mundo ali focado mesmo em trabalhar. A sinergia tá gostoso, o ambiente tá gostoso. Tá sim. E falando de equipe, de sinergia, de coisa gostosa, vou falar de um assunto que você também gosta muito. A gente vai entrar agora em família, né? Pra gente falar um pouquinho dessa foto aqui, que é uma coisa que eu sei que você dá muito valor. A gente fala bastante dos seus filhos. A gente fala da Alessandrinha aqui, a cópia. O aniversário dela tá chegando. Terça-feira tem parabéns, hein, pequena? 5 aninhos da minha pequena. 5 aninhos. Fala um pouquinho aqui, as pessoas... A gente consegue colocar a foto aqui, por favor? Fala um pouquinho. Quem são os integrantes aqui que fazem essa foto ficar linda? E esse dia especial aí, é um dia especial? Na verdade, assim, a gente sempre tem oportunidade, especial, né? Então, família, a gente fica bastante tempo no trabalho, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa com os nossos. Então, sempre que a gente tem oportunidade de finais de semana, a gente sempre sai. Vai para parque, para praia, vai viajar, então a gente sempre ir para algum lugar. Então, aí foi mais um dia de passeio para levar as crianças aí, né? A criança, o Henrique tá maior que eu, 18 anos já. Já, né? 18 anos. Então, a gente sempre que tem oportunidade, a gente pega, sai, que a gente não é muito... Na verdade, eu gosto. Eles não gostam muito de foto, né? Nenhum deles. É? Então, acaba não tendo muitas fotos com a família toda reunida, porque eles não são muito fãs. Mas, finais de semana, a gente sempre dá tira um tempinho jeitinho, ali sim, pra pra vocês. Sair, aproveitar, curtir a criança, Alice. Então, criança, escola, ausência dos pais, né? Sim. Então, fica ausente. Então, final de semana... Todo final de semana para ela é férias. Ela fala assim, amanhã a gente tá de férias? Tá de férias? Aí eu falei para ela hoje, quantos dias? 3 dias. Uau, fica 3 dias de férias! Por quê? Porque é o momento que ela tá conosco. Sim. Então, que ela sabe que ela vai passear, que ela vai almoçar fora, que ela vai jantar, que ela vai num parque, que ela vai na casa de um primo, de uma tia. É festa. Então, para ela, é diversão, é férias. Eu lembro que você falou uma coisa, eu não esqueci disso, eu acho isso bem legal, que ela vai contando, mamãe, quantos dias faltam para você ficar o dia inteiro comigo? Não é? Ela fala assim, eu tenho que dormir quantos dias? Ela fala de dormir, né? Assim, depois, Sim. ela fala assim, tem que dormir quantos dias? Eu falo 3, ela fica contando, tá? Falta agora só 2, né? Aí ela fica contando dessa forma, que ela dormir, acordar, já passou um dia, é um dia a menos pra ver as folgas, as férias, que nem diz ela, né? Então, ela adora. E você é tão organizada que você sabia que você ia ficar grávida dela naquele ano. Eu sou bem planejada, né? Sou bem planejada mesmo. A Andréa até brinca. Ela acha incrível como que eu sabia que eu ia engravidar. Tal ano, né? O Rafa, na verdade, eu falava assim que eu ia ter, seria em dezembro. Eu falei, vou engravidar nesse ano, tal, 2018. Aí em dezembro, tipo, falava 2017, né? Eu vou engravidar o ano que vem. Vou engravidar em março. E aí eu tenho lá em dezembro. Aí o Rafael, Alex, trabalhava conosco, ele falou assim, Ale, mas pensa, por que em dezembro? Por que não? Você pensa que você vai estar nas festas final de ano, com bebê de colo, vai, né? Às vezes você não vai nem curtir, dependendo do dia, nem vai conseguir ir. Aí eu falei, verdade, Rafa, então em novembro. Aí o pessoal ficava assim, tal, e foi. Engravidei em fevereiro, conforme o planejado, e a Alice nasceu em novembro. Conforme o planejado. Toda na base do planejamento. E o mais engraçado ainda é que, né, falando assim de religião, respeito tudo, mas eu sou evangélica, então acredito muito, né, questão de Deus e palavra, enfim. E quando eu queria, né, tava buscando, eu queria engravidar, falei, eu vou engravidar assim, assim, assim. Eu sempre falava que eu queria muito a menina, muito a menina, muito a menina, muito a menina. E aí, dentro da igreja, lá, veio a palavra e falou assim, tal, Deus vai realizar o desejo do seu coração. Aí, na época, falou, né, que eu ia comprar minha casa, do jeito que eu queria, tal. Quando eu estivesse nessa casa, Deus iria aumentar a família e iria realizar um desejo no meu coração. Aí eu falei, eu vou ter uma menina. E daquele dia eu coloquei na cabeça, eu vou ter uma menina e eu vou engravidar em tal época. E assim foi. Eu comprei minha casa em 2016. 2016 eu comprei minha casa. 2018, assim conforme foi na palavra de 2018, ali eu engravidei, né? E ia deixar a revelação. Aí eu tava lá na empresa. Mas me ajuda a escolher o nome de menina? Aí as meninas, mas e de menina? Eu, não, é menina. Mas nem tem, eu falei, mas eu sei que é uma menina.
Menina, menina. Gente, Então, passa essa parte, eu já sei, né? Engravidei e falava, você é uma menina. Todo mundo, não. Eu falei, é uma menina, menina, menina. Aí elas ficavam falando entre elas, meu, Alessandra, eu tenho que ajudar eles com o nome de menina, porque ela vai ficar frustrada. Na revelação dá um menino, né? E só fala de menina. Eu, a menina. Aí escolhi Alice. Vai ser Alice. Inclusive, era o nome da cachorrinha da Fernanda. Ela tinha uma cachorra com o nome Alice. Você vai colocar o nome? Eu falei, vou, porque eu gosto do nome, vai ser Alice. Aí tá, e quando foi, elas, meu, incrível. A Andrea comentou isso outro dia, que ela acha incrível essa questão que eu planejei a gravidez e eu falava, eu vou engravidar tal data e vai ser uma menina. Em nenhum momento eu duvidei, né, da palavra que não seria uma menina. E foi, aí tá, Alice, certinho. É um presente de Deus mesmo na minha vida, né? É, a Alessandrinha, né? Eu falo, é a realização de um sonho. Eu sempre quis ter uma menina e Deus me presenteou com a menina. E ela não parece comigo, mas o gênio é todinho. Que ela não parece com você? Você acha que não? Eu acho que parece. Eu acho que parece. Mas o gênio dela é todinho. Personalidade, todinho. Fala pra caramba, igual eu. A próxima é FNAI. Ela fala, que ela fala que ela vai crescer, quando ela ficar adulta, ela vai trabalhar na minha empresa. Na minha empresa, onde eu trabalho. Boa. Eu falei, tá bom, filha. Boa. Ela fala. E ela tá contando os dias porque ela vai começar a usar a roupa da mamãe. Nossa, quando eu tiver 10 anos, eu vou estar do seu tamanho. Mãe, eu vou usar todos os seus vestidos, todos os seus sapatos. Vai. Ela fica assim, tô empolgada. Bacana. E eu acho muito legal essa aproximação que você tem com a família, que é a base de tudo, né? Você mesmo falou que a gente fica muito tempo na empresa, está tanto tempo trabalhando. Então, chegar em casa e ter essa base, essa segurança pra gente é que faz realmente, né, o nosso dia valer, a gente sair para conquistar algo novo. Só que ela fala que ela vai trabalhar, quando ela ficar adulta, ela vai trabalhar na minha empresa, na empresa que eu trabalho. Só que ela não vai chegar em casa à noite. Ah, tá. Ela então fala, já é da geração. Eu vou trabalhar, mas eu não vou querer chegar em casa à noite igual você chega, não. Por quê? Você sai cedo, né? Então a minha rotina é bem corrida. Eu acordo 6 da manhã para ir pra academia, né? Então, depois ele vai lá pra escola, para depois ir trabalhar. Então, acordo super cedo, então eu chego em casa à noite, já é 8 horas. Então, ela fala que ela não vai chegar tarde. Igual eu não. Tá bom, filha. Amém. Estuda bastante. Isso aí. Ale, quero agradecer demais sua presença aqui. Eu agradeço. Foi muito bacana. A hora passou voando. Olha aí, ó. Nossa. Passou voando. Eu falei pra você que ia passar. Quero mais uma vez parabenizar o trabalho que você faz. Você realmente está mudando algumas frentes ali. Isso é muito importante para trazer um resultado, para trazer qualidade para a empresa, que a gente trabalha para isso, né? Trazer novas frentes, novos resultados, novas oportunidades. Então é muito bom. A FNAI Brasil e a BS2, elas agradecem muito a toda a parceria que você tem com a gente. E as portas estão sempre abertas. Aqui na FNAIcast, as portas estão sempre abertas também. A gente já tem um compromisso marcado pro ano que vem, né? Vamos tentar aí no segundo trimestre fazer um novo bate-papo. E eu vou fazer mesa redonda e você também já está convidado com outros gestores para a gente falar um pouquinho de negócios. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado aí pelo bate-papo. Eu agradeço aí o convite, recusei por umas 2, 3 vezes. Fugiu. E hoje mesmo apreensiva, ai meu Deus, será que eu vou? Estou aqui, mas eu falei assim, eu não vou pisar na bola com um parceiro assim que é tão presente e nos ajuda tanto na operação, né? Então, eu agradeço também o convite e agradeço a parceria. Bacana. Tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza aqui que foi uma conversa muito inspiradora. Você que está aí na ponta, batalhando, estudando, continua, porque vai dar certo, você vai ficar rico igual a Lê. Vou. Valeu, gente. Vai. Até mais. Tchau, tchau.